Tá ao vivo, né? Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Pessoal, hoje a live é especial. A gente está aqui com o pastor Luiz Eduardo, né, que ele escreveu esse livro aqui. Vou pegar. Comentário Trinitário da Trindade, tá? Ficou muito legal, né? E eu já li 2 vezes. Eu tinha lido ele fazia um tempo, né? Aí, para fazer a live, eu li ele de novo. E é muito bom, tá, gente? Eu recomendo aí todo mundo comprar esse livro aqui, tá? Comentário Trinitário. Pastor Luiz Eduardo de Souza Nunes. Pastor, se apresenta aí pra gente. Joia. Boa noite, professor Samuel. Boa noite, companheiros. Fico honrado de estar aí no canal do professor. Já há muitos anos eu acompanho, né, o Hebraico Pro, os trabalhos, os debates, os materiais aqui. E para mim é uma honra estar falando desse tema, que eu sei que é um tema que já foi muito abordado aqui no canal, e é um tema que eu particularmente aprecio muito, né, tanto que a gente escreveu esse livro. Eu, de carreira, né, eu atuo na área da TI, mas eu também, desde um bom tempo aí, eu atuo também na teologia, né, auxilio como pastor voluntário na igreja, dou aulas, né, de hebraico, de Antigo Testamento, algumas outras matérias, tem algumas formações na área e a paixão, de fato, está aí, né, na teologia, nessas discussões, até algumas acadêmicas envolvendo teoria do design inteligente, outras, né, e graças a Deus, Deus tem aberto algumas portas, né, uma delas foi na área da escrita, então eu escrevo periódicos para a igreja, alguns livros ali de coautoria, mas esse, de fato, o primeiro em que eu consegui ali, né, com ISBN, tudo certinho, escrever aí da minha autoria, e que, na verdade, nem foi um plano tão premeditado assim, mas com muita gratidão ali a Deus, eu entendo que esse material, ele veio a calhar aí com uma necessidade, eu entendo que é uma necessidade para muitas pessoas aí do nosso meio que não entendem muito bem a doutrina da Trindade. E daí surgiu o livro, né? Depois eu posso até contextualizar um pouco mais. E a gente tem caminhado nesse sentido, tá? De produzir, né? Esses conteúdos teológicos aí para edificar as pessoas, compartilhar um pouco, né, professor, daquilo que a gente também tem crescido e aprendido dia após dia. Foi legal você ter falado aí de que o pessoal precisa entender, né, o que é Trindade, né? Porque eu falo por mim mesmo, né? Nem eu nasci numa família católica, né? Então o catolicismo a gente acredita, né, na Trindade, né? Depois eu me converti, né? Fui para a igreja evangélica, né? Quando fui para a igreja evangélica eu tinha 18 anos. E mesmo já estando alguns anos na igreja, eu ainda não entendia o que era Trindade, né? Tanto é que uma vez eu conversei com o Testemunho de Jeová, né? Foi o primeiro que implantou essa dúvida na minha cabeça. Porque até então eu não concebia Deus como não sendo Trindade, né? Porque eu sempre via dessa forma, né? Nasci católico, era Trindade. Fui para a igreja evangélica, era Trindade. Então, para mim, Deus era Trindade, acabou, né? E aí o Testemunho de Jeová falou para mim que como que Deus era Trindade se Jesus conversava com o Pai. Ele estava falando com ele mesmo, né? Quando ele orava, né? Ele estava orando para ele mesmo, né? E para você ver, isso é uma coisa que não tem nada a ver com a Trindade. Vou deixar você explicar, né? Mas, você como eu não sabia nada, eu fiquei em dúvida. Eu falei assim, poxa, é mesmo, né? Olha que coisa, né? Isso não tem nada a ver sobre Trindade, né? Como que você explicaria isso aí, por exemplo? Como que Jesus fala com ele mesmo? Como que é isso aí? Perfeito. Em
relação a esse ponto, né? Na verdade, muitos outros. Eu mesmo entendi errado durante o tempo da minha vida. Cheguei a ser um pouco triteísta, né? Durante os anos. E com o tempo a gente vai se rendendo ao que a Escritura diz, né, professor? Então, realmente uma construção, meus primeiros embates teológicos, inclusive, foi mais ou menos que nem o senhor falou, comigo foi Mormon, né? Desde a adolescência, discutia com um amigo Mormon na escola e eu já desde muito cedo me deparei com alguns textos complicados e tudo mais, o que aguçou meu desejo também, né, por entrar nesses embates. E o senhor falando dessa pergunta, né, via outras muito parecidas, por exemplo, quando Jesus está na oração, né, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Enfim, alguns desses exemplos. O que eu diria, né, logo de primeira aqui, né, professor? A gente usa termos técnicos muitas vezes, né, teológicos para as pessoas, mas eu falo assim, que isso é só a sistematização, é dar nome aos bois. Não significa que aquela verdade não está sendo revelada na Bíblia. A própria Bíblia, né, o termo Bíblia não aparece na Bíblia. Então, eu sempre tomo esse cuidado de, às vezes, não assustar quem está chegando, né, na área, e de repente não entender, poxa, o que é trindade econômica, o que é trindade emanente, por que a gente fica falando dessas coisas, né? Triteísmo, monoteísmo. Assim se assusta a turma mesmo, né? Começa a falar esses termos aí, o pessoal sai correndo. Mas basicamente, em muitos desses exemplos, né? Claro que tem os pilares do que nós queremos na Trindade, mas a gente não tem nenhum problema em Jesus conversar com o Pai, justamente porque a Trindade ela prega não uma pluralidade de deuses, mas uma pluralidade, agora saiu, né? De pessoas, né? Um exemplo que eu gosto muito, professor, é assim: nós cremos que existe um único Deus, nós somos monoteístas nesse sentido, há um único Deus, mas o Dr. James Mills White, que é um dos caras, inclusive, que eu utilizei muito aí no livro, na produção, né, um cara dos Estados Unidos bastante versado aí nessa área, ele debate muito sobre Trindade também e outros assuntos. No livro dele, que infelizmente não tem tradução, né, eu utilizei a versão em inglês mesmo, mas você encontra que é o The Forgotten Trinity. Talvez você ache talvez umas traduções mais recentes, mas até onde eu tinha visto ainda não tinham traduzido esse livro. E é muito bom. Lá ele fala das bases da Trindade, né? E nós temos 3 fundamentos. O primeiro é monoteísmo, só há um Deus. O segundo fundamento, o ser de Deus é constituído de 3 pessoas divinas, pessoas. E, claro, fundamento 3, cada pessoa é de modo pleno Deus. Cada um é plenamente Deus. Com essa base a gente tece o argumento. E aí alguns já vão chegar dizendo assim, né, professor? Mas isso é uma contradição lógica. Eu já falo assim, não, peraí, para tudo, né? A contradição lógica é eu dizer, por exemplo, assim, há um Deus e 3 deuses, há uma pessoa e 3 pessoas. Mas o que a gente está dizendo é que há um Deus e 3 pessoas, uma essência e 3 pessoas divinas. Claro que isso não é uma coisa simples para nós, porque nós não temos nada parecido com Deus, tão parecido assim, né? Qualquer analogia falha, existem muitas analogias e todas elas falham, quando vai explicar a Trindade. Todos os seres que a gente conhece, comunica com eles, exatamente, eles subsistem em uma pessoa, né? Eu subsisto em uma pessoa, você subsiste em uma pessoa, agora Deus subsiste em 3. Né? Exatamente. O que eu gosto é uma comparação que o próprio Dr. James White faz, eu acho bacana, que é assim, uma pedra é uma essência e nenhuma pessoa. Aí ele prossegue, né? Um ser humano é uma essência e uma pessoa. Aí agora sim, Deus é uma essência e 3 pessoas. Então, facilita um pouco as pessoas entenderem, porque embora a gente não tenha uma essência e 3 pessoas no nosso dia a dia, nós temos o exemplo de uma pedra, por exemplo, que é uma essência e nenhuma pessoa. Então, ajuda a gente a começar a fazer essa diferenciação. Ou seja, não é uma contradição lógica. Embora exista um quê de mistério. Só que quando as pessoas tentam questionar a Trindade porque ela tem esse quê de mistério, embora não seja uma contradição lógica, eu falo, gente, isso aí é com muitas outras coisas, muitos outros atributos de Deus. Olha a eternidade dele. Se você pegar na filosofia, por exemplo, que o Dr. William Lane Craig fala e outros teólogos e filósofos, a gente quebra a cabeça tentando entender o que é ser eterno. É uma sucessão de momentos, é um hipertempo, é um Deus atemporal, ele não vive momentos. Então, existem muitas outras coisas difíceis, não é só a Trindade. Não cabe na nossa cabeça, né?
Por exemplo, isso que você falou da eternidade, né? O que pega, que nem a gente entende que uma coisa nunca vai acabar, isso a gente até entende, né? Consegue entender, né? Mas você falar que uma coisa não tem início, isso você não consegue. Você tenta imaginar algo que não tem isso. Tanto é que a pergunta que o pessoal faz automaticamente, quando você diz que Deus criou tudo, automaticamente a pessoa já pergunta, e quem criou Deus? Ou então, da onde ele nasceu? Da onde ele veio, né? Tem que ter origem, né? Aí você fala, mas não, ele não tem origem, ele sempre existiu. Isso não entra na nossa cabeça, né? Você quer ver outra coisa também? Que também foge, né, do nosso entendimento, né? Por exemplo, Deus ele é infinito, certo? Uhum. E aí tem gente que fala assim, ele não pode ser infinito porque senão ele não vai conhecer a ele mesmo. Você entendeu? Porque assim, né, o infinito vai, nunca termina, né? Uhum. Então, assim, como que ele vai conhecer ele mesmo se ele é infinito, né? Mas ele conhece, assim, não entra na nossa cabeça como ele vai conhecer ele mesmo, sendo que ele é uma coisa que nunca acaba, né? Mas ele conhece. Sim. Agora, como que ele faz isso, isso foge da nossa compreensão. E tem muita coisa, né, sobre Deus que foge, né? E a Trindade é uma dessas, né? A gente não consegue entender plenamente como é isso, né? E isso eu falo, né? Não é nenhum demérito, é simplesmente a nossa condição humana limitada, tentando entender um Deus gigante. E não é só a Trindade, né? São outros aspectos de Deus. Então, os atributos dele, a onipresença também, né? Ele é potencialmente presente em todos os lugares, ou ele é presente em todos os lugares de fato. Enfim, começa a aparecer muitas outras questões que filósofos e teólogos também quebram a cabeça, né? Então, eu digo assim, é injusto eu querer desprezar a Trindade por causa disso. Eu acho interessante, né, professor Samuel, que o pastor Fernando Galli fala sobre isso aí, que o herege, ele costuma justamente fazer isso. Quando ele está diante de uma dificuldade, ele abre mão, né, de uma parte das escrituras para ficar com outra, né? Então, poxa, a Bíblia tem uma tensão entre Deus ser um e ser três, embora a gente já viu que não é uma contradição, né? Essência, pessoa, essência é diferente de pessoa. Mas aí tem uns que vão falar, não, vamos ficar só com um. Aí vira o unicista, por exemplo. Ou não, são três mesmo. E aí acaba virando um triteísmo, como os mormons, né, às vezes, ou mesmo ali, no caso das testemunhas de Jeová, um arianismo, né, uma forma mais recente de arianismo. Então, realmente é uma escolha, né, da pessoa deliberada, desprezando o que o todo da Bíblia nos diz. No caso, né, essa pergunta, por exemplo, Jesus conversa com ele mesmo, né? Essa pergunta ela deveria ser feita para o unicista, né? Unicista, não para o exatamente. trinitário, né? Porque aí sim. O unicista ele vai acreditar que primeiro o Deus vem como Pai, depois ele vem como Filho, depois ele vem como Espírito Santo, mas é a mesma pessoa, só que vindo, né, com nomes diferentes, né? Aí sim, né, ele estaria conversando com ele mesmo, né? Mas no nosso caso, né, como a Trindade são três pessoas, então uma pessoa pode conversar com a outra, né? Não tem problema, né? Igual a gente aqui está conversando, né? As três pessoas divinas, uma conversa com a outra, né? O Espírito Santo ele escuta aquilo que o Pai disse para ele, né? E assim vai, né? No caso do unicista, por exemplo, né? Ele é até um pouco menos difícil, eu diria, da gente bater em cima, né? Porque tem algumas coisas tão óbvias na Bíblia e na lógica mesmo do que a gente vê na Bíblia, né? Porque, assim, no caso do unicista, ele tem que escapar de uma coisa que a gente vê o tempo todo, né? As três pessoas divinas. Então, assim, quando tem lá o batismo de Jesus e você vê lá os três, né? Mais complicado ainda, por exemplo, João 8, 17 e 19, que Jesus vai falar, né? Que ele testemunha acerca dele mesmo, só que ele fala que o testemunho de dois homens é válido. Aí ele fala, eu testemunho de mim mesmo e o meu pai.
Gente, se Deus é um unicismo, ele acabou de mentir para todo mundo, porque ele falou que precisava de 2 testemunhas, ele e o Pai. Como, né, desse jeito não dá, né? E sabe qual que é a explicação que eu já ouvi sobre isso aí, né, o professor, a unicista, né, chegando dizendo assim, não, mas é que Deus, ele usa uma linguagem figurativa para se comunicar, né? Mas espera aí, uma coisa é usar a linguagem figurada, outra coisa é usar a mentira. Jesus estava falando de um testemunho. Sim. 2 testemunhas eram necessárias. Ele vai e fala que o pai e ele são 2. Isso não é só uma questão de usar figuratividade, é até, inclusive, desrespeitar o contexto e o estilo literário de João, né? Então é óbvio que Jesus está falando literalmente, mas mesmo que não fosse, essencialmente seria uma mentira, dado a afirmação de que ele estava corroborando a fala dele em cima do testemunho de 2 pessoas, 2 homens. Ele estaria mentindo. Eu digo assim, não tem para onde correr, né? Ele estaria mentindo e ele estaria trapaceando a própria lei que ele criou, né? Exato. Estaria passando a perna ali na própria lei, né? Precisar de 2 pessoas, né, para o testemunho ser válido, né? Então não tem como. Inclusive o unicismo, assim, 5 minutos, assim, eu descartei a ideia, assim, do unicismo, né? Agora, o que me deu problema mesmo por anos que eu fiquei em dúvida, né? Eu fiquei em dúvida entre o trinitarianismo, né, e o unitarismo, que seria, hoje em dia, quem é mais conhecido aí são os testemunhos de Jeová, né? E esse aí, para mim, deu problema, né? Mas também porque eu não procurei ajuda, né? E eu não queria ler livros também, entendeu? Eu não queria ler um livro sobre trindade, sobre unicismo, né? Eu queria resolver o problema só com Bíblia, né? Aí, no fim, eu acabei resolvendo o problema depois de um tempo já, de anos, né? Que eu já estava estudando... Uma caminhada, né? Hebraico e grego, né? Prestando muita atenção, né? Aí não teve jeito, entendeu? Tive que ir pro trinitarianismo, entendeu? Tive que ir. Uhum. Teve interessante. No meu caso, né, professor, aconteceu algo parecido, né? Eu já, que nem eu falei, desde o início eu já debatia muito essas questões da divindade de Jesus, por exemplo, né? Desde muito cedo, né, eu me coloquei, na verdade, me vi em algumas situações em que eu tinha que responder esse tipo de coisa. Para mim, no início, foi um pouco difícil. Quando eu comecei o meu curso de teologia, né, na época, o meu primeiro curso de teologia, eu já me deparei com explicações muito boas, com as quais eu fiquei em paz e falei, opa, não, agora já tá explicado. Anos depois, eu fui mais fundo e percebi que o buraco era mais embaixo. E tinha muito mais coisas complicadas que as pessoas não estavam respondendo. Nessa que eu comecei, por exemplo, a pesquisar mais mesmo, né? Tanto textos, né, sozinho, coisas que eu via que ninguém estava dizendo, infelizmente, né? E outras que as pessoas realmente diziam de um lado, mas não tinha resposta do outro, por exemplo, né? Um exemplo de um cara que o pessoal vê muito aí na internet, por exemplo, é o Querubim, né? Que é um TJ, né? Pelo jeito, pelo que a gente acompanha, e colocava muitos argumentos ali, né? Sempre escapando de um lado, de outro, tentando colocar alguma outra coisa ali que você não costumava ouvir, por exemplo, em curso de teologia. Eu falei, opa, peraí, esse cara tem que ter uma resposta. Cadê a resposta, né? Aí a gente começou realmente a procurar em outros lugares, a pesquisar um pouco mais. Acabei indo também para alguns escritores dos Estados Unidos, né? Outros tipos, também não só esses, né? Outros. Mas foi muito válido, eu acredito, né, professor, no final das contas. Um dos canais, inclusive, em que eu até debatia, né? É o próprio Fernando Galli, o canal do senhor, eu acompanhei muito durante os anos. Mas ao longo desses anos, e isso me motivou mais depois que eu tive um embate no meu serviço, né, onde tinha um TJ e eu comecei a evangelizar ele, pregar para ele. Vixe. Isso acabou me motivando a escrever. Eu falei, eu comecei a escrever a respeito. E até então não pensava no livro, mas eu falei, não, eu quero produzir um negócio sistemático aqui.
Aí eu fui produzindo, né, pegando texto dali de cá e fui, cada vez que eu debatia com alguém via com um negócio que eu não sabia, eu pesquisava, pegava a resposta e documentava, né? Até que chegou um momento que o negócio estava ficando grande. E eu estava produzindo uma coisa, o professor, justamente porque eu não estava achando ela, que era uma abordagem versículo por versículo de Gênesis e Apocalipse. Eu queria que quando eu tivesse uma crise teológica a respeito da Trindade, eu fosse naquele versículo e achasse, opa, alguém já escreveu, é só consultar como se fosse um dicionário, ó, tá aqui, é esse texto, então nesse texto como é que está dizendo sobre Trindade. E eu não achei esse material. Eu acabei produzindo isso, né? E em um determinado momento, né, no meio do caminho, a minha esposa, a Rebeca, ela virou para mim e falou: Amor, você já escreve tanto, produz, eu já escrevia para a igreja também. Aí ela falou: Por que você não escreve um livro sobre isso? Eu falei: Olha, boa ideia, né? E isso que acabou me motivando. Meio que assim, despretensiosamente, né, professor? O senhor até lembra da época onde eu até mandei o livro para o senhor dar uma olhada também. Eu lembro que antes de publicar, a gente até já tinha conversado. Eu compartilhei esse material com vários pastores da nossa igreja. E acabou caindo num dos pastores, que era o líder, né, da denominação. Ele se interessou e falou: não, vamos publicar, né? Aí foi mais um ano, né, ainda produzindo, arrumando e tal, e acabou virando realmente um livro publicado, né? O que que eu fiquei feliz com isso, né, professor? Eu tento tomar o cuidado da gente não trazer isso para uma vanglória, né? Ou achar que, eu produzi um negócio diferente. Mas eu fiquei feliz porque finalmente o material veio à tona que realmente não existe. Até onde eu pesquisei, até onde outros colegas pesquisaram, não existe nem no Brasil, nem no exterior, em lugar nenhum, um comentário trinitário da Bíblia. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, uma abordagem canônica, livro a livro, cada versículo, né? Ainda que eu já tenho até vontade de fazer a segunda edição, né? Mas não existe nenhuma proposta como essa até hoje. Eu até falei para você, né? Eu acho que não existe mesmo, né? E uma das coisas que eu gostei no livro foi exatamente essa organização, né? Você começa ali de Gênesis, né? É como se você estivesse lendo a Bíblia, né? Começa ali de Gênesis e vai, né? Até chegar no Apocalipse, né? Então você vai passando pela Bíblia inteira, né? Na sequência dos livros, né? Que a gente está acostumado, né? E vendo ali tudo o que tem, né, de Trindade, né? E várias coisas ali, cara. Infelizmente, eu queria ter a cabeça igual de um computador para lembrar tudo, mas vários versículos ali que realmente, assim, nunca tinha percebido, né? E o versículo fala de Trindade, e eu não tinha percebido que o versículo fala de Trindade, né? Uma das coisas que foi prazerosa de fazer esse material foi isso, né, Samuel? Porque não só o que eu pesquisava e achava outros dizendo, mas tinha coisas que nunca, pelo menos eu lendo vários materiais, eu consultei muitas teologias sistemáticas, muitos livros, escritores, debates, ouvi debates, pesquisei na internet, e coisas que eu não via ninguém dizendo, às vezes eu comecei a achar. E eu falei, opa, não, isso aqui também vamos colocar aqui, né? A gente começou a olhar, opa, não, vamos olhar na Septuaginta como é que tá isso aqui, opa, bateu. Então, foi uma descoberta, assim, muito edificante para mim, sabe? Porque realmente o assunto é muito vasto, muito mais do que a gente imagina. Tem muito mais coisa do que a gente imagina só sobre esse assunto. E o meu desejo sincero hoje, né, é que, quem sabe, isso tenha sido um passo inicial para que outras pessoas, até melhores do que eu, produzam algo melhor no futuro, né? Que de repente isso aí seja um pontapé inicial para outros livros que venham, né? Aprofundando muito mais ali cada texto. Por exemplo, eu não sou que nem o Jay Carson, né? Que entra lá no versículo e desce 10, 20 páginas analisando e fazendo uma exegese de cada versículo. Embora eu acho que o comentário ele é profundo. Eu já vou na veia, eu já vou direto na vertente específica, não fico demorando, né? Mostrando os vários pontos. Mas é válido, quem sabe lá na frente uns comentários mais robustos cheguem justamente para fazer esse papel que, por exemplo, tem de outros comentaristas. O meu já não, né? Esse eu já tentei direto na veia. Foi tipo um negócio estilo debate mesmo. O livro é um negócio para você olhar e saber qual é a resposta daquele versículo. Como que eu sei que isso aqui está certo ou está errado, né?
É bem, bem interessante. Ficou prático, né? Sabe, uma coisa assim que eu também nunca tinha reparado, né? E eu vi no seu livro e eu lembro, né? Foi uma coisa que eu acabei gravando, né? Aquele versículo de João, né? Quando o pessoal tá para prender ele. Sim. E ele fala, eu sou, e o pessoal cai para trás, né? Eu nunca tinha, sabe, reparado nisso. Às vezes a gente tá lendo isso e nem percebe isso, né? Mas assim, por que que eles caíram para trás quando ele falou eu sou, né? Que coisa. É um detalhe, assim, é muito interessante isso aí, né? O mais bacana aí, né, professor? Porque se você vai para o contexto de João, né? Que primeiro que é o livro mais teológico a respeito da divindade de Jesus, né? Mas o contexto vai se confirmando, porque a gente sabe de todo aquele contexto, né? João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí, quando você vai para João 13,19, que tem uma estrutura lá que é idêntica à fala de Isaías 43,10. Quando você vai na Septuaginta, por exemplo, Isaías 43,10, ele fala, para que creais, né? Que eu sou, né? Enfim, que é um versículo que é, inclusive, é contra as testemunhas de Jeová, embora fale das testemunhas, né? Vós sois minhas testemunhas, antes de mim nenhum Deus Sim, existiu, é depois de mim contra não as haverá. testemunhas de Jeová. É. E eles Só que usam, né? Eles usam direto. exato. E lá naquele texto na Septuaginta tem uma estrutura que ele usa que é basicamente assim: Rina pisteusete, hot ego eimi, né? Essa estruturazinha, eu tô cortando, né? A primeira parte e a segunda parte. Você encontra ela exatamente essa mesma estrutura sendo replicada em João 13,19. Isso é uma prova de que João tinha Isaías na mente. Então, quando Jesus Sim, fala em João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou, ele não está pensando em Êxodo, né? Eu sou o que sou. Ele realmente está pensando em Isaías, onde ele está dizendo eu sou. Só que lá o eu sou também é Deus. Então, sim, sim, sim. o ego em mim não é o Roon, né? Que tem aquela briga deles lá, né? Dos antitrinitários, né? De Roon. Mas realmente o ego em mim, ele aponta para Deus, porque o título divino em Isaías é ego em mim, é eu sou no ego em mim. Então, É. é maravilhoso. O pessoal invoca com isso aí, com o Roon, né? Mas é a mesma coisa, né? O que acontece, a gente não tem, na língua portuguesa, a gente não tem particípio presente, né? O particípio é sempre passado, né? Que nem feito, acabado, bebido, limpado, né? Assim, uma coisa que já foi, né? E no grego você não pode substantivar verbos no indicativo. Para substantivar, tem que estar no particípio. Então, o que acontece? Ego e mi e o on é a mesma coisa, né? Só que o ego em mi, ele tá no indicativo, né? E o on, né, ele tá no particípio presente. Então, é indicativo e particípio, mas é a mesma coisa. Não, eu não posso falar em grego, né? Ego em mi, né? O ego em mi. Não posso. Tem que ser ego em mi, o on, né? Porque tem que estar no particípio. É uma coisa da gramática grega. Parece mais com o nosso Mas gerúndio, né? Se fosse pensar na tradução. Uhum. assim, não tem diferença entre e mi e on. É a mesma coisa. Tá? E sabe o que é interessante, professor? É que mesmo que se eles correrem para Roon, você vai lá em João 1,18, né? Que o filho unigênito que está no, né, no seio do pai, esse eu tenho revelado, o que está lá é o termo Roon. Então, se é Roon, meu irmão, não tem jeito. Lá Jesus é Sim. Roon também. Esse é o 1,18, né? Você está falando, né? 1,18. Lá também é É. Roon. Então, e no contexto tá falando da divindade, né? Porque começa lá, né? O verbo era Deus, tem aquela questão do artigo definido lá que o pessoal briga, né? De definido e indefinido. Só que existe uma estrutura no grego que a gente chama de inclusio, que é quando o autor começava uma tese e terminava o assunto repetindo a tese em outras palavras, como um paralelismo hebraico, né? O versículo 1, ele fala isso, ó. Prostoteon, né? O verbo estava com Deus e era Deus, né? Kaiteos em hologos. Quando ele vai para o 18, ele só repete a tese, só que com outras palavras. Então, ó, ninguém viu a Deus, mas o filho que está com o pai, esse o tem revelado. Ele repetiu a tese da divindade e ainda usou a expressão Roon. Então, se é por ausência de Roon, é só ir para João 1 que lá tem. E ainda no contexto de divindade de Cristo. Sim, não, o Roon ali não é problema, né? Não é?
O pessoal invoca com isso aí, mas não é problema. Verdade. Tem alguns manuscritos também que trazem, né, o Deus unigênito, né? O Deus, isso. Filho unigênito, né? Alguns Os mais trazem o antigos. Deus unigênito. E esse unigênito aí, isso foi a última barreira para mim acreditar na Trindade. Unigênito, primogênito, né? Bom, essas coisas assim que dão uma ideia de criado, né? Isso, E no hebraico isso não existe, entendeu? No hebraico, esse é o problema. O português, né? Ele vê uma mistura de latim com grego, né? E o nosso pensamento é ocidental, o pensamento grego. Então, o nosso pensamento, né, é bastante parecido com o pensamento grego. Então, quando você pega primogênito, né, e acho que é prototocos, né, o protótocos, não sei prototocos onde e vai o acento. Tem dois, É prototocos. Mas da igreja fazia essa. Prototocos e protócticos. O acento vai no último lá ou vai no primeiro tó? Se eu não me engano, é no protócticos. Posso estar errado, mas protótocos, né? Os dois trazem, né, tanto no grego quanto no português, a ideia de primeiro e a ideia de gerado, né? Pô, mas se é gerado, como que pode ser Deus? Deus pode ser gerado, não pode ser criado, né? Mas no hebraico isso aí é Bahor, né? Então, o Bahor, né? Então, Bahor, né, vem do verbo escolher, entendeu? Não tem nada a ver com gerado, né? Então, acontece que no grego a palavra é essa, entendeu? Eu acho que o unigênito, né, falando de João 1,18, quando ele fala unigênito, primeiro assim, que as testemunhas de Jeová, por exemplo, elas preferem a leitura Deus, por que elas preferem? Porque a princípio o pessoal pensa assim, não é ruim para eles falar que Jesus é Deus? Não, mas é Deus unigênito, então seria um Deus gerado, né? Então, entendi. Por isso que eles gostam, né? Só que aí tem um problema. O doutor Daniel Wallace, por exemplo, ele explica que a estrutura, a sintática do versículo 18, ele pode ser um aposto. E se é um aposto, ficaria mais ou menos assim, o unigênito, vírgula, ele mesmo Deus, vírgula. Né? Pode ser um aposto explicativo de que o unigênito é Deus mesmo, então reforçou. Mas o unigênito... Mas mesmo se não está nessa estrutura que o Daniel Wallace sugere, né? A gente precisa lembrar isso aí. Eles estavam pensando em hebraico, entendeu? E infelizmente, a palavra grega e a palavra portuguesa também tem dentro dela essa ideia de gerado, né? Agora, no hebraico não tem, né? Então não tinha o que fazer ali, entendeu? Foi o idioma que traiu ali, né? Mas a hora que eu vi isso, eu resolvi o problema. Falei, não, isso aqui não tem nada de gerado, né? Ele está pensando na palavra hebraica, né? Então, e mesmo no grego, né, professor? A palavra hebraica tem a ver com herdeiro. É escolhido, né? É escolhido, mas no sentido de herdeiro, no sentido de quem o pai ia escolher para receber a maior parte da herança, né? Exato. O próprio Davi era chamado de primogênito sendo o 8º filho. Sim, isso. Por exemplo, não pode... na língua portuguesa, o cara que é o 8º, como que ele vai ser o primogênito? Né? Não tem como, ele já é o 8º, né? Mas até esqueci o que eu ia falar. Oh, meu Deus do céu. Tá. Acho que é Efésios, né? Paulo explica, né? E isso estava na minha cara e eu nunca tinha percebido também, né? Aliás, eu aprendi isso com o pastor Fernando Galli, mas lá explica, né? Ele fala assim, ele é o primogênito de toda a criação. Daí fala, por que ele é o primogênito? Porque ele foi o primeiro gerado? Não, ele fala, assim, porque nele todas as coisas foram criadas, né? Seja tal. Daí ele fala, tudo é por ele, para ele, quer dizer, ele é o herdeiro, né? Então, Paulo está explicando, você, ele é o primogênito porque ele é o herdeiro, ele explica na frente, né? Que é a ideia do hebraico, né? A ideia do hebraico, quer dizer, é que é o herdeiro, não tem nada a ver com gerado, não, né?
Eu digo que até o grego não ajuda muito as TJs, né? Que nem se eu pegar o unigênito lá do versículo 18 do capítulo 1 de João, né? O unigênito ali, se esse termo, que é monógenes, né? Esse monógenes, esse genes no final, né? Do gênito, ele na verdade não vem do genal, que poderia ser no sentido mais firme realmente de nascer. Mas se você olhar ali semanticamente, a palavra ali que está originando não é a que tem dois N's, ela seria aquela que é a ginomai. E ginomai, e a forma substantiva que é genos, né? Ela tem só um N. Essa que tem só um N, a melhor tradução seria único de sua espécie, não nascido, o primeiro nascido. Então, era como se ele estivesse falando assim, que o filho, nessa linha de pensamento, né, é uma das interpretações possíveis também, é que o unigênito seria não que o único gerado, mas o único do tipo, do genes do pai. Entendeu? Então, reforça Então, também a até no divindade em vez de grego refutar. até no grego tem uma diferença, né? Tem também. É que eu não sou, eu até consigo traduzir grego, né? Mas eu não sou tão bom de grego assim, então eu não, Uhum. Não, não eu consigo também só reparar arranho, esses detalhezinhos, né? também, mas gosto de consultar o pessoal que fala sobre isso, né? Essa diferença do Genau e do Genus, ele realmente tem alguns estudiosos mais profundos mesmo da área, né? O próprio Daniel Wallace, James White, esse pessoal que eu cito, e eles fazem essa diferença. Então tem essa diferençazinha dos dois N's e um N. Essa de um N ali, ela não se encaixa na melhor tradução como nascido, realmente seria o único do tipo do pai. O pessoal traduz mais ou menos assim, lá no inglês. E, gente, tudo isso que a gente está falando aqui, que ele está explicando, não as coisas que eu estou explicando. O que eu estou explicando é coisa minha, né? Agora, o que ele está explicando aí está no livro, tá? Então não deixa de comprar o livro aí, tá? É Comentário Trinitário, tá? Do pastor Luiz Eduardo. Tá? Procura aí que você vai encontrar. No link aqui também, na descrição, eu deixei o link pro canal, né? Pro canal do pastor. Mas também vou pôr também o link do livro, né? O link para o pessoal comprar o livro. Depois vou colocar. Acabei não colocando, depois terminar eu vou pôr. Só pegando uma carona aí no que a gente já está conversando, né, professor? Aproveitando aí o João, né? Que é um assunto muito gostoso. Se deixar, a gente vai embora, né? Mas Nossa, eu só, gosto pra só falando caramba. de Nossa, João falar mesmo, de Trindade eu gosto pra caramba. eu tô apaixonado que eu quis escrever sobre isso aí também, né? E essa parte de João 1 é tão interessante porque o pessoal fica sempre tentando colocar aquele fundo cultural só da filosofia. Então, de Heráclito, de Fílon, e como que eles falavam do Logos, né? Todo aquele fundo cultural filosófico. Só que quando você vê o que João está dizendo de fato, pensando mais no hebraico, aquele que é o Davar Elohim, na palavra de Deus, né? Você vai ver que a conexão que ele está fazendo pode ser também ali do Logos, nos conceitos filosóficos, mas ele está olhando muito mais para Êxodo 33. Porque lá em Êxodo 33, aí você pega vários pedaços, ele está sendo reconstruído em João 1. Tem vários trechos que a gente poderia mostrar, por exemplo, que Moisés estava face a face com Deus, que o povo via a glória, e aí Moisés chegava com essa glória entre o povo. Resumindo, aí levaria uns 30 minutos só para mostrar isso, né? Mas quando você vai para João 1, é exatamente o que está acontecendo. Por quê? Porque Enarre, né? No princípio ele estava como? Prostoteon. Ele estava face a face com Deus. Essa é a melhor tradução ali, prostoteon. Ou seja, está trazendo a ideia do que Moisés estava fazendo. E depois viram a glória do Cristo, assim como viam a glória de Moisés. O que João está querendo dizer é assim, que Jesus é a maior revelação da parte de Deus Pai. Porque lá no deserto eles viam uma glória derivativa. O Moisés tinha que ver a glória face a face e trazer, só que era uma glória que ia embora. Agora não. A gente está vendo um que é o próprio Filho de Deus que esteve face a face com o Pai e vem à Terra sendo ele mesmo Deus, e nós vimos a sua glória. Então, é um negócio assim, a primeira vez que eu entendi isso, foi uma coisa assim tremenda, sabe? Você percebe que o pano de fundo do que João está dizendo, fora tudo que ele já disse sobre a divindade de Jesus, só nesse trecho, o que ele está dizendo é assim, Jesus é a revelação maior de Deus Pai, mais do que Moisés, porque Moisés era só um ser humano vendo Deus. Agora é o verdadeiro Filho de Deus, ele mesmo Deus,
trazendo a glória à terra entre os homens. E tudo o que é falado de Jesus, né, no Novo Testamento, e o que ele acaba falando sobre ele mesmo, né, é tudo muito grandioso, né, para ser só uma criatura, né? Às vezes o testemunho de Jeová fala assim, não, ele é uma criatura poderosíssima, né? Mas nenhuma criatura, por mais poderosa que seja, né, pode falar as coisas que Jesus falava. E as coisas que são faladas sobre Jesus, igual isso aí que você acabou de falar, né? Se a gente colocar isso para uma criatura, isso é idolatria, entendeu? Você está idolatrando, você está colocando uma criatura, você está falando que a criatura é Deus, né? Esse que é o Não bate com aquele Deus do Antigo Testamento dizendo, a minha glória a outrem não darei. Né? Sim, sim. E como é que uma criatura vai ter a glória de Deus, né? Sim. E só um exemplo, a glória que eu tinha contigo antes que existisse mundo, né? É a mesma assim, glória, né? A glória do Pai é a glória do Filho, né? E ele não divide com ninguém, então. Exato. Porque Deus não divide, né? Uma coisa que as TJs, né? A gente às vezes fala os TJ, eles não gostam, né? As TJs, né? Os Testemunhos de Jeová. Fazem, outros também, né? Sim, sim. Eles não gostam de falar os TJ, né? O querubim, o pessoal gosta de fazer às vezes, eu já vi, né? É pegar um exemplo na Bíblia que acontece também com outra criatura, né? Então, tipo assim, fala que Jesus redimiu e Deus redimiu. Ah, não, mas também falou que Moisés redimiu, né? Tô dando exemplo aqui. Então se for por isso, não é Deus por isso. Mas não é tão simples assim. Quando você vai comparar as frases que são faladas, por exemplo, só de Deus Pai e Jesus, uma vez eu comecei a comparar. Isso aí vocês vão achar lá no material também, né? Eu faço várias referências conectadas ali. O livro é meio que um fio emaranhado, então tem um monte de chave bíblica lá para vocês irem caminhando, né, entre os versículos. Só um exemplo, né, Samuel? Se a gente olhar só para Apocalipse, não vou nem olhar para outro texto. Lá em Apocalipse, olha como é que aparece. Jesus e o Pai. A mesma expressão. Jesus e o Pai são chamados de primeiro e último. É só olhar Apocalipse 1,17 e depois lá no 22,13. Vive pelos séculos dos séculos. Fala do Pai e do Filho, um lá em 1,18 e depois lá no 4,9. Som das mentes e corações, lá em Apocalipse 2,23, só que fala de Jesus. Só que lá em Jeremias 17,10 é Deus que sonda as mentes e corações. É designado santo, Apocalipse 3,7, só que lá em Isaías 57,15 é Deus. É Senhor dos senhores e Rei dos reis, Apocalipse 17,14 é Jesus. Salmo 136,3 é Deus. Pisa pessoalmente o lagar da ira, Apocalipse 19,15 é Jesus. Isaías 63,3 é Deus. Tem o livro da vida. Quem que tem o livro da vida? Em Êxodo 32,32 é Deus. Mas em Apocalipse 21,27 é Jesus. Está com galardão. Apocalipse 22,12 é Jesus. Isaías 40,10 é Deus. Retribui cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22,12 é Jesus. Salmo 62,12 é Deus. Envia o seu anjo. Apocalipse 22,16 é Deus. 22,6 é Jesus. Enfim. Não para, não acaba. Só olhando para o Apocalipse, você já vê que Jesus foi colocado em pé de igualdade com Deus o tempo todo. As mesmas expressões. Sim, né? O que eles fazem é pegar uma coisa que utiliza a mesma palavra, né, mas que a importância é infinitamente diferente. Né? Por exemplo, você vê, outra coisa que é dita sobre Jesus, e não tem como ser uma criatura poderosa, só Deus para fazer isso, né? Diz que Jesus, ele sustenta, acho que se eu não me engano está em Hebreus, no começo de Hebreus, né? Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Só Deus para fazer isso, né? Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Aí a mesma coisa que você fala assim, mas o fulano lá tem um filho, ele sustenta o filho dele, então ele faz a mesma coisa que Jesus faz. Não, cara, não é só porque é o verbo sustentar, entendeu? Nós estamos falando aí de coisas completamente diferentes, igual você falou. Não, porque o fulano lá também redimiu. Mas, pô, estamos falando de coisas completamente diferentes, infinitamente diferentes, né? Não dá para você comparar só porque aqui tem o verbo redimir e ali também tem, então é tudo a mesma coisa. Não é assim. Não é um negócio tão trivial, né? E quando você olha, por exemplo, o conceito da interpenetração da Trindade, né? Os termos teológicos, né? Os termos teológicos.
mas você vê que realmente é uma coisa que só acontece com os três, né? Por exemplo, o Espírito testifica do Filho, aí o Filho testifica do Pai, aí depois o Filho testifica do Espírito de novo, aí mais tarde o Espírito testifica do Filho. Aí, se você for ler, por exemplo, o termo comunhão, é muito legal, professor, quando a gente começa a pegar temas na Bíblia e tratar eles, né? Vamos pegar, por exemplo, comunhão. Segundo Filipenses 2:1, eu trouxe algumas coisas aqui pra gente, né? A comunhão é com o Espírito. Só que lá em Coríntios 1:9, a comunhão é com o Filho. E lá em João 1:3, 1 de João 1:3, a comunhão é com o pai e com o filho. Olha só, você vê que existe uma coisa aí. Quando você olha a glória, né? Você vê que cada uma das três pessoas está buscando glória entre si, né? Eles não dividem glória, eles buscam glória um do outro, né? O pai glorifica o filho glorifica o pai, o espírito glorifica o filho. Então, são muitos aspectos, assim, que eu diria que são profundos. Faz a gente parar no texto, né? E não é uma coisa que a gente lê de forma trivial. Você fica absorto diante daquilo. E é muito edificante quando você para e pensa. Não passa correndo no texto. Uma das coisas que eu aprendi fazendo comentário trinitário é isso. Tem coisas que parecem tão simples. Se você passar devagar, ler com calma, você vai pegando pepitas preciosas no meio do caminho, tá? No meio da estrada. Não precisa nem cavar. Tá solta na estrada, só que às vezes a gente não vê. Igual tem aquele versículo. O pessoal invoca lá com Mateus 18:29, é isso? O 28... 20. Eu inverti? 28:19? O ID, não, 28:19? Não, é. Batizando em nome do Pai do Filho. Batizando-os em nome do Pai. 20:28, Deus meu, Senhor meu. Não. É a fórmula trinitária do batismo. 28:19. 28:19, inverti, né? Falei 19:28. 28:19, né? O pessoal invoca com isso aí, mas depois tem aquele lá que acho que é 2 Coríntios, né? Fala graça do Senhor Jesus, né? Isso. Os três. Uhum. E ali você tem os três, igual você tem na fórmula trinitária, né? E os dois, beleza. Eu tava, né, ciente dos dois nessa questão aí da trindade, né? Mas no livro você mostra vários outros, cara. E quantas vezes eu não li e não reparei, cara? Não percebe. Que é tipo o Mateus 28:19, entendeu? Inclusive, vocês estão. A gente chama de triságio, né? Vocês estão invocados com Mateus 28:19, sabe? Só porque depois lá em Atos diz que batizar em nome de Jesus, né? Aí, então tem alguma coisa errada aqui. Você, não é só Mateus 28:19, tem esse versículo de 2 Coríntios, você mostra vários, tem vários no seu livro, né? Que é a mesma coisa que Mateus 28:19, né? Mostrando os três juntos ali, né? Então, sim. Não tem. Por isso que eu falei, mesmo né, quando eu me convenci da Trindade, eu não tendo reparado, né, todos esses detalhes a mais aí que você mostra no seu livro, né? Assim, eu me entreguei à Trindade, então, porque eu tinha uma dúvida sincera mesmo, entendeu? Ou eu ia ser trinitário ou ia ser unitarista, né? Unicista é que eu falei para você rapidinho, já, não dá, cara, isso aqui não dá. Mas como que o filho senta do lado do pai? Tem que ser dois, né? Para um sentar do lado do outro, né? Isso aí eu já, né? Mas eu fui estudando, até que chegou uma hora que não tinha mais como. Falei, não tem jeito. Não tem jeito. Ou é a Trindade ou o Novo Testamento tá cheio de contradição, porque a única maneira de resolver esses problemas é com a Trindade. Ou então você faz igual os Testemunhos de Jeová, que fica mexendo na tradução, né? Aí, né, já não é correto fazer isso, né? Ficar colocando um Deus com D minúsculo, né? E outras coisas que eles fazem, né? Eu tento até pegar leve no livro com isso, tá? Mas se a gente for levar a sério, assim, for bem transparente no que está acontecendo, para mim, aí eu vou usar minha opinião para não ter problema, né? A minha opinião é que a tradução do Novo Mundo é totalmente, assim, condenável. Ela parece ser realmente uma tradução adulterada. Em que sentido? De adulterar até o grego atual. Quando você vai nas Bíblias do grego da Grécia atual e vai para esses textos-chave que eles discutem, né? João 1, texto de Tito, o texto lá de 1 de Pedro, você vai ver que a tradução do grego das Bíblias normais lá
ainda continuam basicamente como a gente está. Mas quando vai para a tradução do Novo Mundo, no grego eles alteram. É um negócio. Até o eu sou, o ego, o eimi, né? Se eu não me engano, eles traduzem como iparro lá no grego. Eles distorcem até o grego atual, que o povo fala na Grécia. Então, assim, é um negócio. Eu me assustei quando eu descobri isso, sabe? Não Ou é. seja, até a língua original, não original, o texto, né? Mas até a língua original precisa ser adaptada. Ainda que tenha alguma atualização da língua, né? Mas as traduções tradicionais continuam com as mesmas versões. Por quê? Porque a pessoa da Grécia entende. Né? Ah, sim. Então Tem um vídeo meu aí que o título do vídeo é assim, o pior versículo da tradução do Novo Mundo até agora, né? Foi assim um versículo mais adulterado que eu vi até hoje. Porque eu reparei assim, não tá escrito aquilo, mas é engraçado porque é no versículo inteiro, não é que nem você, eu ainda falo no vídeo, né? Eles costumam fazer modificações sutis, para colocar né? Igual você falou, no grego moderno, eles tiram o imi e põem o outro verbo, né? Essas coisinhas mais sutis, né? Mas aquele versículo que eu analiso, eles mudaram tudo. Tipo assim, eles colocaram ali o que eles quiseram, sabe? E o mais impressionante é que o pessoal vem e ainda quer defender e quer explicar por que está daquele jeito, assim, mas não tem explicação, sabe? Assim, tá escrito uma coisa no hebraico e na língua portuguesa ou no inglês, né? Porque o da língua portuguesa tem essa também, né? Eles falam que vem do hebraico, mas não vem, não. Vem do inglês para o português, né? A tradução mãe, ela é do inglês. Todas as outras seguem o inglês. Se for japonês, elas seguem o inglês, né? Porque senão ia ficar diferente, né? Não tem como todo mundo mexer no texto igual, né? Então você tem um texto no hebraico e quando você vai no português ou no inglês, não é aquilo, é uma outra coisa, entendeu? Não tem nem como defender, né? Mesmo assim o pessoal defende. É uma tradução que eu não recomendo, entendeu? Não. Mas, assim, às vezes até dá dó, sabe? Porque se não fosse essas coisas, seria uma boa tradução, entendeu? Se não fosse essas coisas, seria uma boa tradução. Porque tem algumas sacadas que eles até acertam. Tem versículos bem traduzidos, tudo, né? Mas quando bate de frente com a doutrina, eles vão lá e dão um jeito de alterar, né? Realmente, tem umas traduções muito boas, assim, eu já olhei lá, né? Alguns textos aí que outras versões às vezes não vertem legal, né? E lá eles acabam fazendo. Mas, infelizmente, quando entra na doutrina, parece que eles sistematizam na Bíblia toda e vem alterando tudo, né? Vem adaptando do jeito deles ali. Alterando tudo. Às vezes eles esquecem, às vezes eles pulam uns, eu já peguei uns já. Professor, posso compartilhar uma aqui? Né? Não sei se você consegue abrir aí no site da Tradução do Novo Mundo. Consigo. Dá até pra gente fazer um corte aqui depois só disso aí, né? Mostrar na tela aqui, né? Vamos ver. Ó, com essa daqui eu digo assim, que uma TJ sincera se converte. Tá? Se essa TJ for sincera, ela se converte. Quer ver? Lá em Hebreus capítulo 1. jw.org. Que, assim, tudo tem muito argumento, né, professor? A doutrina é muito bem embasada. Embora tenha textos difíceis, claro, né, para tratar a Trindade. Mas tem alguns textos que eu digo assim que eles são matadores, né? Não tem para onde correr. Esse aí, ele, além de não ter para onde correr, ele derruba uma crendice que o povo tem em relação à tradução do Novo Mundo. É Hebreus, é isso? Hebreus 1. Aí eu queria ler do 10 a 8. Que a gente sabe que tem as discussões lá dos anjos o adorem, no versículo 8, versículo 6, né? No versículo 8, teu trono é Deus, né? Que tem aquela questão do teu trono é de Deus. Não vou nem entrar nesses. Mas quando a gente vai para o 10, tem uma parte que o povo esquece. E aqui que, na verdade, está o negócio. Hebreus 1, 10 ao 12. Será que consegue compartilhar aí na tela? Peraí, tô...
Certo, vamos ver. Hebreus 1, 10 ao 12, né? Lá no 10. Porque eles restauraram todas as ocorrências de Jeová, certo? Certo. Então, assim, toda vez que aparecer no Novo Testamento Senhor e é Jeová, tem que aparecer como? Jeová, né? Jeová. Aí você vai para o versículo 10. Olha como é que está começando. E, ó Senhor, não restaurou Jeová. Será Não. que eles esqueceram? Porque Então, sabe o que ele está citando aqui? Acho que tem a referência aí mesmo, se tiver uma referência cruzada, ó. Tem a referência cruzada deles aí? Eles mesmos citam. deve ter. Pera Vê aí. se está citando aí Salmo 102, do 25 ao 27. Salmo 102, não? Hebreus. Ali, ó, ali embaixo, ó. Salmo 102, 25 a 27. Eles mesmos citam lá. Isso. Agora vai lá no Salmo 102, porque ele está falando assim, do filho, a respeito do filho fala, Olha né? lá, ó Os Senhor, anjos se né? prostrem. E A ainda respeito só do com filho, S, do só todo. com maiúsculo, né? Porque nas Aham. nossas Bíblias nós. Bom, aqui na nossa Bíblia vai estar só com S maiúsculo também. Mas vamos lá. Agora Então, vamos para aí os Salmos ele vem falando a respeito do filho, né? 102, A 25, Hebreus. né? Isso. Tudo aqui é a respeito do filho. Aí quando chega no 10, ele fala e, ou seja, ainda é a respeito do filho. E a respeito do filho, a escritura ainda diz isso aqui. E Sim, o que está sim. dizendo a respeito do filho? Vamos ver. 25. 25. Exatamente, é exatamente o que está sendo citado lá em Hebreus, ó. Não sei se consigo ler aqui. Há muito tempo lançaste os alicerces da terra. É o filho. E os céus são Sim. obra de suas mãos. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás. Está falando do Deus aqui, Deus eterno, né? Tá falando de Eles Jeová. se Você gastarão pegar como aqui, roupa. ó. É Jeová. Se você for no versículo 12, lá no 12 já está contextualizando desde o início que Olha é lá. Jeová. Olha lá o Mas Senhor tu, ali, ó. É Jeová, Jeová. permanece para sempre. Ou Então, seja, está dizendo que o que era a respeito do filho, na verdade é a respeito de Jeová. Por quê? Porque sim, Jesus é Jeová. É um dos textos assim mais matadores, professor, porque deixa claríssimo que não é só que Jesus é Deus, que eles tentam diminuir o conceito de Deus. Aqui, o Hebreus 1:10 está deixando claro que Jesus é Jeová. Aí, por causa disso, é a minha visão, né? Por causa disso que, na minha visão, eles não restauraram Jeová aqui, porque ficaria sim. na cara que Jesus é Jeová. Porque não teria que tirar Senhor e por Jeová? Ali também teria. Pois Porque é, não tinha que aqui no restaurar todas as Salmo, ocorrências? Porque logo aqui, quando prova que Jesus é Jeová, tira a ocorrência, né? aqui no Salmo tá falando de Jeová. Então, como lá tá falando Senhor, que Senhor que é aquele lá? É Jeová, certo? Aí Que a eles têm um nas nossas argumento. Bíblias a gente costuma substituir Jeová por Senhor, né? Então Eles tentam correr. é isso que eles fizeram. E tem uma outra Sim. coisa aqui também que eles não percebem, que é o seguinte, né? Ó, os céus são obra das tuas mãos, da mão de Duas quem? De mãos. Jeová. Jeová. Só que E lá eles em Hebreus é falam de quem? De Jesus. As que mãos de Jesus. Deus. Então, eles falam que Deus usou Jesus para fazer as coisas. Então não é Esse obra versículo da derruba. mão dele. Não é obra da mão dele, porque foi Jesus que fez, certo? Aqui é a respeito do filho, ou seja, não tem como Sim, dizer que foi um coadjuvante ou foi por meio de Jesus aqui. Embora assim, não seja errado usar por meio, né? O Paulo usa o termo, né? Mas aqui então, no 10, ele fala em Jesus mesmo. sim, tá falando de Jesus aqui, ó. Tá É falando de Jesus aí. Jesus e aqui tá falando que os céus é obras das mãos de Jesus, De Jesus. certo? Mas lá Aí não era não da tem mão pra de onde correr. Jeová, entendeu? Se Jeová fez com a mão dele, aqui Jesus fez com a mão dele, né? Assim, mas é que Jeová usou Jesus para fazer. Não, mas pera aí. Lá falou que é com a mão. Jeová fez com a mão dele, né? Então, esses tipos de coisa aqui, né? Você só resolve com a Trindade. Sabe? Quando você pega lá o Salmo 104, quem criou todas as coisas foi o Espírito Santo, entendeu? Então, para resolver esse tipo de coisa, é só com Trindade mesmo. Quem foi que criou tudo, né? Foi Pai, Filho ou foi o Espírito Santo? Né? Foi Deus que criou, né? E aí, igual o Santo Agostinho fala, né? Que as ações da Trindade, das pessoas da Trindade, né? Elas se confundem, né?
Mas realmente, isso que você falou é matador, né? Por que não pôs Jeová aqui, né? Era para ser Jeová aqui. Né? Uma TJ sincera agora se converte, pastor, professor, porque não tem como não ser sincero com o texto e não reconhecer que eles propositadamente não restauraram a ocorrência de Jeová. E a proposta deles era restaurar todas as ocorrências, né? Tá aqui, ó, o Salmo 102 é Jeová, tá lá, tá escrito lá, Jeová, Yod He Vav He, né? Teve lá, uma que deixaram para trás, teve uma que esqueceram. Exatamente. Esqueceram Eles tentam argumentar assim, que, mas o teu trono a Deus, lá no Salmo 45, estava falando o teu trono a Deus, só que lá em Hebreus mostra que apontou para Jesus. Então, no Salmo 102, poderia apontar para Jesus. Errado. Por que o raciocínio está errado? Porque por que o Salmo 45, chamando o teu trono a Deus, aponta para Jesus, sendo que lá no Salmo 45 era Salomão, né? Porque Salomão tinha algo que vários reis tinham, que era uma característica em comum, que é o reinado. Nesse aspecto, né, ele se parecia com Cristo, que é Deus, que é rei, e apontava para Cristo. Então ele virou um tipo com seu antítipo. Mas quando você vai para o Salmo 102, é a referência dele, aí a gente pergunta, que característica comum existe no Salmo 102 que se aplicam a vários apontando para Jesus? Não tem, porque no Salmo 102 é o próprio Deus. Aí olha qual que é o absurdo. É absurdo acreditar que Deus, Jeová, vai ser o tipo do antítipo Cristo. É impossível você dizer que Jeová é o prenúncio que aponta para Jesus, entendeu? Ou seja, é uma falácia da falsa comparação. Não tem, ou seja, eles tentam escorregar por essa parte comparando com o teu trono a Deus, mas não tem como. É impossível. Ou seja, o único ser que tem a característica de criar com as próprias mãos, diferente do reinado que tem vários, aí sim, o teu trono, ó Deus, pode falar de Salomão, outra pessoa lá, e apontar para Jesus, mas aqui não tem como falar de outra pessoa apontando para Jesus no Salmo 102, em relação a Hebreus 1:10. Por quê? Porque a característica é única, a criação. E o texto é muito claro, a respeito do Filho diz. Então, sim, não tem como dizer que não, né? Tá muito claro ali, né? Tá claro demais, né? Essa para mim, tem outras, né? Mas essa daí, para mim, é aquela que qualquer TJ sincero, qualquer arianismo aí, vertentes de arianismo ou outros tipos, qualquer pessoa sincera com o texto, ela abre mão para reconhecer no mínimo isso, que esse Senhor do Salmo 1:10 é Jesus e ele é Jeová. Né? Sim, não tem como falar que não tem como. Que Jesus não é Jeová, né? E um outro problema também, né? Quando a gente fala isso, o pessoal acha que a gente está sendo unicista. Unicista, e até muitos trinitários até acham que a gente está sendo unicista. A gente fala, não, Jesus é Jeová, né? O Espírito Santo é Jeová. Né? O pessoal acha que a gente está sendo unicista, mas isso seria a mesma coisa quando a gente fala que, né, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. É a mesma coisa falar, o Pai é Jeová, o Filho é Jeová, o Espírito Santo é Jeová, né? Os três são Jeová do mesmo jeito que os três são Deus, né? Exato. E o nome em foco no Novo Testamento realmente é o Kyrios, que é o Senhor Jesus, né? Por mais que não fosse uma referência a Jeová, já seria um absurdo acreditar que no Novo Testamento enfatizaria mais Jesus do que Jeová, como se fosse Deus Pai e uma criatura, né? Jesus todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. E depois do Novo Testamento, o nome de Jesus é o único que importa para a salvação. E o que aconteceu? Que agora não é mais Jeová, então. O que aconteceu? Continua sendo o mesmo nome, né? Porque quando fala nome, está falando da pessoa, não está falando de nome, né? De Jeová, né? Até porque a gente nem sabe mais. A gente fala Jeová porque de costume esse nome acabou pegando, né? Mas a gente nem sabe mais como que era o nome mesmo, né? O original, né? Então, quando o hebraico fala todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo, está querendo dizer todo aquele que invocar a pessoa de Jeová, né? Invocar a Jeová, né? Depois no Novo Testamento, o único nome que importa para a salvação, quer dizer, a única pessoa que importa para a salvação é Jesus. Então, quer dizer, Jesus é Jeová, não tem como você chegar numa outra conclusão, né?
tem tanta coisa que a gente pode citar, né? Às vezes a gente se prende só nos textos contrários, né? O pessoal apresenta muita coisa contra a divindade de Jesus, a gente tem que ir lá sair, que nem o Fernando Galli fala, né? Achando a vacina. Mas se a gente olhar os textos positivos, tem alguns tão pouco encontrados, né? Nesse exemplo que eu dei agora há pouco, falando de coisas que eu nunca vi ninguém comentando, por exemplo, né, professor? Por exemplo, lá em Pedro, acho que é 1 de Pedro, capítulo 3:13, né? Tem uma coisa bem interessante lá. 1 de Pedro 3:13. Não sei se consegue mostrar aí. Esse é um exemplo assim que a gente não vê muitos comentaristas. Que é na nossa ou pode ser na JW, né? Pode ser essa aí também. Pode ser? Pode ser. 1 de Pedro 3:13, né? 1 de Pedro 3. Aí vamos lá no 13. Olha que coisa interessante. Deixa eu só ver. O deles está um pouquinho para frente, ó. 14:15, ó. Porém, mesmo que sofram por causa da justiça, vocês serão felizes. Aí vem, ó. No entanto, não temam que eles temem, nem fiquem perturbados, mas santifiquem a Cristo como Senhor, certo? Se você fizer uma análise da carta de Pedro, ele tem em mente um profeta em específico, Isaías. A gente prova isso por várias maneiras, tá, professor? 1 de Pedro 1:7 está citando Isaías 48:10, 1:24 está citando Isaías 46, 2:6 está citando Isaías 28:16. Eu podia ir longe. Pedro está o tempo todo na carta dele citando Isaías. Então não é coincidência o que a gente vai achar agora. Olha só que legal. Vamos para Isaías 8 agora, 12-13. Que já está provado que ele tem Isaías na cabeça. Agora vamos lá no 2:8, inclusive ele citou Isaías 8:14. Mas vamos agora lá em Isaías 8, do 12 ao 13. Mas é verdade, Pedro ele cita muito Isaías, né? Aí olha só, não chamem de conspiração o que esse povo chama de conspiração. Não temam o que eles temam, nem tremam diante disso. Não é para temer os inimigos, né? No contexto de Israel, os inimigos, né? Os povos. Antes, quem que eles têm que temer? Jeová. A ele considerem o quê? Santo. É a mesma coisa que está lá. O que Pedro falou? Não temam os inimigos. Santifiquem Jesus como Senhor. Por isso que eu sei que aquele Senhor, mais uma vez, é Jeová. Jesus, aquele Senhor santifiquem Jesus como Jeová. Aquele Senhor lá, ele teria que ser Jeová. Santifique Jesus como Jeová no seu coração. Não está restaurando? Né? Na nossa Bíblia está Senhor aqui e Senhor lá, né? Aqui está Jeová, lá era para estar Jeová também, já que eles querem restaurar, né? E santifique a Cristo como Jeová no seu coração. Sim. É a ele que vocês devem considerar santo, né? E eu nem citei o 14, que também é mais uma prova da divindade aí, né? De Jesus, ele se tornará como santuário, enfim. Mas aí assim vai. É o que eu falo para você. O que Jesus fala, né? E o que é dito sobre ele, isso não pode se aplicar a nenhuma criatura. Jesus fala, né? As minhas palavras não passarão. Mas como assim as suas palavras não passarão? Né? Se você é uma criatura, como que você fala? Por mais poderoso que você seja, né? Você é uma criatura e você fala assim, as minhas palavras não passarão. Que história é essa? Então, a palavra que não pode passar é a palavra de Deus, né? A palavra de qualquer outro criatura, por mais poderosa que seja, né? Vai passar. Como que você garante isso? O único que pode garantir uma coisa dessa é Deus, né? Quer ver um texto interessante também, professor? Só mais um aí, aproveitando que eu me empolgo também. É muito bom falar sobre a Trindade, né? Acho que é Isaías 63. Isaías 63. Esse é bem interessante. Quem fala sobre esse aí é um cara chamado Dr. Michael Heisel. Tá? Dr. Michael Heisel. Tá. A gente falou daquela questão de ver a Trindade, né? Às vezes aparece a Trindade, o triságio, a menção das três pessoas divinas. É claro que não é tão evidente no Antigo Testamento, né? Eu até tive um debate com um judeu recentemente sobre isso. Mas olha que interessante, se você for ler
o versículo, quer ver? 7. Vamos lá no 7. Será que é coincidência? Porque às vezes aparece o Senhor 3 vezes. Olha só, mencionarei os atos do amor leal de Jeová. Vamos contar, uma vez. Os atos louváveis de Jeová, 2 vezes. Por causa de tudo que Jeová fez por nós, 3 vezes. Tá, aí alguém vai falar, é só coincidência. Tá, mas é uma coincidência que, olha, vamos ler o contexto agora. Vamos lá para o versículo 9. Esse aqui é mais interessante mesmo, ó. Durante toda a aflição deles, ele também ficou aflito. Ou seja, quem? Deus, o Pai, Jeová, né? E o seu mensageiro pessoal, ele está falando aqui do anjo do Senhor, o salvou. Opa, se o anjo do Senhor aponta para Cristo, achamos que agora o Filho. Por amor e compaixão os resgatou e os levou, carregou. Agora, olha o versículo 10. Mas eles se rebelaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Olha que coincidência. No 7 falou Senhor, Senhor, Senhor. E agora no 9 e 10 falou do Senhor Jeová, do anjo da sua presença e do Espírito Santo. Será que é coincidência? Né? Trindade no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. É bem interessante. Que coisa. É o tal negócio, né? O pessoal antes lendo o Antigo Testamento não ia pensar nisso, mas depois que você aprendeu lá com o Novo, né, e volta, sombras, né? Você vê, tava lá, né? Tava lá o pessoal que não tinha condições de ver isso, né? Mas tava lá sim, né? Isso desmistifica, né, professor? Por exemplo, esse papo de que foi uma invenção de Roma, ou que foi uma adulteração dos primeiros séculos em relação à divindade de Cristo, que os pais da igreja. Não, vamos lá para o Antigo, né? Você vê no Antigo provas da divindade. Um outro exemplo que eu acho muito bacana, muito forte, é o de Gênesis 19, né? Acho que é 19, 24. Lá em 19, 24, quando Deus aparece para Abraão, aparecem 3 pessoas lá, né? Eu não digo que foi a Trindade ali, tá? Os outros 2 parecem realmente anjos, aparentemente. E tem um, porém, que o tempo todo se comporta como Deus. Fala com a autoridade de Deus. Eu precisaria levar mais tempo aqui para mostrar os detalhes, que não tem como correr. Esse aqui é Deus. Mas... Você não acha que esse que fica lá conversando é Jesus? Acredito exatamente nisso. Sim, mas você não acha que é a pessoa de Cristo ali? Acredito que seja a pessoa de Cristo. Por quê? Agora, quando você chega no 24, tem uma coisa que algumas traduções ofuscam, né? O Dr. James White e também o Dr. Michael Brown falam sobre esse aspecto aqui. Literalmente, se eu fosse traduzir do hebraico ali, o professor pode até falar melhor do que eu, ele fala assim, que então Jeová fez chover fogo e enxofre, não tá assim, tá da parte de Jeová dos céus, Hashamayim. Ou seja, tem 2 Jeovás no mesmo texto, um na terra, outro no céu. Não é um paralelismo. Tem uns exemplos que eles tentam dar, só que é uma falácia da falsa comparação. Tipo, Davi falando do próprio Davi, eles tentam colocar. Mas nesse texto não tem como. E aí, o que é interessante? Qual que é o meu argumento aí, né, professor? Que coincidência. Logo quando tem um Jeová na terra, me aparece um texto dizendo que tem outro no céu. Sim. Então, assim, é muita coincidência, ou seja, é evidência de que tudo indica, eu gosto de dizer assim, que tem um Cristo pré-encarnado aqui se comunicando com Abraão e fazendo chover fogo e enxofre da parte de Jeová no céu. E os 2 são chamados de Jeová, o que está na terra, o que está no céu. É 19? Qual que é mesmo? 24. 24, né? 24. Adonai Rentir, El Sidon, Amora, Gafrit, Vaesh, então, é aqui que tá. Né? Então, legal. O Jeová, ele fez chover, né? Sodoma, né? Porque me significa de, né? O et, né? Que é aquela partícula lá do... Isso. O et é só a partícula acusativa do objeto direto, né? Então não significa nada, né? O me significa de, o et não significa nada. É só porque tá dizendo que esse é o objeto direto, né? E aí vem, ó, min, que é de, lá no finalzinho embaixo, né? Ó, min Hashamayim, ali na segunda linha. Min Hashamayim. Mas é... dos céus. Sim.
Inclusive o me e o min é a mesma coisa, só que essa aqui a variação, como é que fala? É inseparável, né? E esse aqui é separado. É a conjugação ali, né? Mas o interessante é isso aqui, né? O Jeová, ele faz chover da onde? Ele faz chover de Jeová. De Jeová faz chover e ainda de localiza Jeová, geograficamente, né? Na última palavra. Do Jeová que estava onde? No céu. Ou seja, tem um na terra e outro no céu. Sim. Mim Hashamayim, do céu. Então você vê que tem 2 Jeová, né? Não tem como fugir disso, né? A melhor tradução... E isso você falou, né? Min Hashamai, né? Do céu, né? Min Hashamai. Aí eu gosto de dizer assim, né, professor? É muita coincidência. Logo, sim, quando tem um na terra, me aparece um no céu. Sim, é demais, né? É demais. Ou seja... Tem mais coisa, cara. Se a gente ficar aqui... É muito bom. É legal, é legal. Se a gente ficar aqui, tem uns versículos de Isaías que, às vezes, ele fala Jeová 2 vezes seguida, entendeu? Uhum. Só que ele fala o tetragrama, né? E na frente ele coloca a abreviação. Então ele coloca, né? Uhum. Vamos dizer, se fosse em português, né? Assim, Jeová, já. Entendeu? Porque já é a abreviação de Jeová, né? Legal. Já é a abreviação de Jeová. O sufixo. Assim, Jeová, já. Por que ele fala? Por que é isso? Entendeu? Porque dois Jeová, um na frente do outro, entendeu? Nas traduções some isso aí. Se for nas traduções lá, tá Senhor, entendeu? Desaparece, mas no hebraico tá lá. Você tem 2 Jeová, entendeu? Para quê? Né? E assim, né? A gente tem alguns textos também, né, professor, que a gente às vezes argumenta errado. Eu argumentei errado uma época, por exemplo, alguns textos que também afirmam a divindade de Cristo e a diferença dele com o Pai. Só que a gente às vezes coloca de um jeito que realmente está errado e aí a gente dá margem para o pessoal argumentar, né? Não sei se o senhor concorda, mas, por exemplo... muito complicada. A doutrina da Trindade ela é bem complicada. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente fala mesmo umas coisas erradas. Em João 10:30, que é eu e o Pai somos um. Ali, se a gente argumentar que é a unidade de essência de Cristo, os antitrinitarianos, né? Eles têm um argumento bom, que é, se eu e o Pai somos um em essência, então por que os discípulos não são um em essência também? Porque eu quero que eles sejam um como eu sou um contigo, Pai, desejando para os discípulos que eles sejam um. Então, obviamente, não é unidade de essência, é unidade de ação. Eles têm, eu acredito que eles têm razão nisso. Só que aí vem um problema, olha só. Por que não diminui a divindade de Cristo aí? Porque os discípulos são um em quê? Que tipo de ação? Ação de adorar, de louvar, de pregar o evangelho, ação de criatura. Mas Jesus é um com o Pai em quê? Em ressuscitar dos mortos, em dar vida, em julgar mortos e vivos, em ser a fonte da vida eterna. Ou seja, em ações de Deus. Ou seja, os discípulos são um como criatura. Jesus é um com o Pai em ações, mas é ações divinas. Então, de qualquer jeito, continua Jesus, esse texto provando que Jesus é Deus. Não tem jeito, né? Não tem como... E até diminui o unicismo, né? Que aí é um realmente em ação, então não tem a ver com em essência. Porque senão aí apoiaria o unicismo, né? Apoia o unicismo, Então fica até melhor. E eles usam, né? Os unicistas usam, né? Eles gostam desse texto aí. Eles gostam. Mas não tem jeito, cara. O unicismo, para mim, é bem tranquilo, né? O unitarismo dá uma dor de cabeça. Não é fácil debater com o testemunho de Jeová, não. A pessoa tem que estar preparada, porque eles conhecem bem a doutrina deles, né? Eles não conhecem bem Bíblia, infelizmente. Eu queria poder chegar aqui e são bem discipulados. Eles conhecem bem Bíblia, mas eles não conhecem, eles conhecem bem a doutrina deles. Eles não manjam, às vezes. É que quando eles saem de lá, né, eles precisam reaprender a Bíblia, né? E muitos falam assim, parece que eu estou lendo a Bíblia a primeira vez, né? Quando a pessoa sai, né, dos testemunhos de Jeová, né? Sim. É porque eles manjam muito, mas manjam muito com uma repetição, né? É o método do papagaio mesmo, né? Então, assim, eles decoram muitos textos,
tem tudo na ponta da língua, mas é tudo no automático. Se você pegar e mostrar o grego e falar, mostra o artigo indefinido João 1 e onde que está o artigo indefinido? Muitos não sabem responder nessa hora, né? Nem por que eles acreditam que é um Deus ali. Você percebe que é uma decoreba mesmo, né? Inclusive, até aquele... Eu esqueço o nome dele, cara. Atafona, né? Às vezes ele pega para falar de grego, né? E você percebe isso, ele não sabe grego, ele decorou algumas coisas, entendeu? Porque é assim que ele está acostumado a estudar, ele está acostumado só a decorar, entendeu? Ele não sabe exatamente para que aquilo serve, né? Ele só decorou aquilo, então ele fala aquilo, né? Na hora que aparece a situação, ele cita aquela questão do grego, né? Mas é porque aquilo está decorado, ele não sabe realmente usar aquilo. Por isso que eu gosto de dizer assim, né? Quem não está acostumado com o assunto, se você estudar pouco a respeito da Trindade, você acha que é tranquilo, né? Para debater com TJ, com Mormon, com outro tipo de gente. Se você estuda muito... Pau dos TJ, meu Deus. Exatamente, eu já vi muito crente tomando surra. Se você estudar muito, você se assusta. Agora, se você estudar muito mais e for a fundo mesmo, aí você vê quão absurdo é o argumento que eles levantam. Então, assim, o problema é ficar no meio da ponte. Quando você está no meio da ponte, só estudando um pouquinho, ou na média ali, aí a pessoa ela se assusta, se perde, porque eles têm argumentos muito sutis. Mas se você estudar muito profundamente, aí você percebe quão absurdos são esses argumentos e, claro, consegue refutar. Não faz sentido, é exatamente isso que você falou. Você acaba percebendo como que é absurdo, não faz sentido, né? Igual, como é que eles falam lá? Primogênito da criação, né? Quer dizer que ele foi o primeiro criado, mas peraí, né? Princípio da criação de Deus. Princípio da criação, não é primogênito da criação, princípio da criação. Princípio da criação. Princípio não é primeiro, né? Princípio não é primeiro e criação. Causa fundamental. É a causa, né, da criação. Sim, princípio não é primeiro e criação não é criado, né? Isso aí, de novo, isso aí é o jeito hebraico de falar, né? É igual falar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas temor não é sabedoria, né? Mas sem temor, né? Sem temor de Deus, não vai ter sabedoria, né? Do mesmo jeito, sem Jesus não tem criação, por isso que ele é o princípio da criação. Porque sem Jesus não tem criação, né? Tem mais essa questão também de você entender o pensamento hebraico, mas mesmo na língua portuguesa, entendeu? Calma que princípio não é primeiro. Princípio da criação não pode ser o primeiro criado, não é a mesma coisa, né? Presta atenção no que você está falando, porque não é a mesma coisa. E fora outros erros, assim, mais conceituais, eu digo assim, um dos maiores erros das TJs e outros, estou citando eles porque eles são o maior exemplo, mas tem outros, assim, nessa mesma vertente, é não entender o que é a encarnação de Cristo e quais são os impactos da encarnação de Cristo, né? Por exemplo, eles gostam muito de citar Apocalipse 3, né? Que farei templo da casa do meu Deus, e repete várias vezes meu Deus no versículo, acho que é 3,14, se eu não me engano, lá em Apocalipse. Mas o que acontece lá? Qual que é o argumento deles? Jesus já não foi glorificado, já não está no céu? Por que ele ainda chama de meu Deus? Então ele é criatura. Eles não entenderam que ali Jesus ainda está encarnado, ele ressuscitou num corpo glorioso. Então ele ainda é um Deus encarnado, um Deus homem, e como tal ele pode chamar Deus de meu Deus ainda assim, né? Assim, Jesus, ele nunca mais vai deixar de ser homem, né? Exatamente. Quando tem a união, de novo os termos, né? E união hipostática, né? Como que pode colocar isso mais assim, né? Quando ele encarna, né? Ele nunca mais vai deixar de ser homem, né? Então, ele tem tudo que Deus tem, isso. Tudo que o homem tem. Então, o homem tem Deus? Tem. Então, ele pode falar, meu Deus, não tem importância, não. Não tem problema nenhum, né? Fora que lá em Hebreus, lá, Deus chama, né, Jesus de Deus também, mas daí eles vão falar que não é, né,
que é o teu trono, né? Não tá falando, ó Deus, o teu trono né? é de Tá Deus, falando, o teu trono é Deus, né? Eles mudam é Deus ou é de Deus? Alguns, o deles é eles Deus, mudam a tradução lá para dizer que não está falando isso, né? Engraçado que em outros textos, eu até falo isso no meu livro, né? Eu dou outros exemplos lá nos Salmos, da mesma estrutura no grego lá, hebraico também, e eles não traduzem assim, né? Só quando convém. Então, outros salmos que têm a mesma estrutura, eles não fazem isso, né? Sim, infelizmente. Sim. Mas tem coisas interessantes aí, viu, professor? Mateus... Pastor, vou deixar você ir, senão nós fica aqui, já se deu deixar, a gente 1h25. Senão a gente Mas é fica aqui bacana. até 1h da manhã. Verdade, verdade. Bom, só mais uma aí para fechar, então? vamos lá, manda ver. Para aproveitar que a gente está aqui, né? Lá em Mateus 28, 20 28, né? Tem um texto interessante lá, queria puxar para vocês. Você consegue compartilhar aí, professor? Uma dessas coisas assim menos ditas, né? Aliás, perdão, citei errado, é João 20, 28. Tô com o Mateus aqui na cabeça. João 20, 28. A gente precisaria dar uma olhada em como que está no grego ali, né? Mas a gente sabe que tem a discussão lá se é um vocativo, se não é, né? Aí Tomé olha e fala, meu Senhor e meu Deus, né? Deus meu e Senhor meu. Tem vários argumentos aí, não vou nem entrar nisso, não vai longe. Mas tem uma coisa ali que eu já vi que ninguém cita, e que é muito interessante. Essa estrutura que é Hoteusmu, Kai Rokiriusmu, é exatamente assim que está ali, né? Se você for lá em Salmo 35, 23, no grego, na Septuaginta, né? É a exata expressão que aparece. Salmo 35, 23 fala Hoteusmu, Kai Rokiriusmu. Ou seja, parece que João, citando Tomé, Tomé não está só tendo um espanto, uma interjeição, ele está chamando Jesus assim porque era comum chamá-lo assim, inclusive, quem sabe até citando o próprio Salmo 35, 23, porque era exatamente assim que era citado no grego. Embora, claro, que ele não está falando em grego ali, né? Uhum. Não, com certeza ele está citando. Né? Então é bem interessante. Algumas correspondências que, às vezes, indo na Septuaginta, que você vai perceber que tem umas ligações na forma como eles citam ali algumas coisas. Né? Eu mesmo depois que eu acreditava na Trindade, né, eu achava que isso aqui ainda era uma expressão de espanto só, né? Mas depois que eu me aprofundei um pouco mais no grego, né? Porque o grego não é aquelas coisas, não. Que o pessoal acha que eu sou muito bom de grego, não. Né? Mas a gente vai aprendendo, né? Aí eu vi que não tem jeito, principalmente lendo a Septuaginta mesmo, né? Você vê que, do jeito que a frase está montada aqui no grego, eu não vou entrar na questão aqui também, para não, né? Senão a gente vai ficar aqui mais 2 horas aqui. Mas do jeito que a frase está montada no grego, ele está falando isso para Jesus. Não tem como. Você pega outras frases onde uma pessoa está falando, né, uma coisa com outra pessoa, igualzinho. Robertson dá uns exemplos assim. É a mesma estrutura, entendeu? Então não tem como, né? E tem essa questão aí também que você falou dos Salmos, né? Com certeza ele está citando os Salmos, né? Então ele está citando os Salmos, que é tudo muita coincidência, né? Não pode ser coincidência. Né? Tem que fechar os olhos para muita coisa para dizer que não pode. Como é que o cara vai falar o que está lá no Salmo, né? Falado de Jesus coisas que você vai lá na Septuaginta, né? Você vai no hebraico tá um pouco diferente, mas é o mesmo sentido. Mas quando você vai na Septuaginta, é o mesmo texto, né? Então não tem como falar que é coincidência. Né? Mas é isso aí. Quer dar considerações finais aí para a gente? Bem, professor, obrigado
pelo espaço aqui no canal, né? Fico feliz aí da gente estar junto e ainda falando de um tema desse que tanto me apetece. Claro que, acima de tudo, sou um cristão que ama Cristo, né? E procura viver de acordo com o padrão de vida que ele propôs para a gente. Eu acredito que fui salvo pela graça dele, e que essa salvação só vem se ele é Deus, né? O preço da cruz só é pago se Cristo é Deus, porque nós pecamos contra um Deus infinitamente maior do que eu, né? O exemplo do Jonathan Edwards é muito bem-vindo, né? Quando eu esmago uma barata, não é nada. Se eu mato um animal, um ser humano na minha existência, né, ontologicamente, é óbvio que a coisa fica muito maior. Por quê? Porque o grau da coisa, da minha ofensa, né, o preço da minha ofensa varia de acordo com o grau da coisa ofendida. Aí a gente pergunta, o que o mínimo pecado que a gente comete não faz contra um Deus que é infinitamente santo, glorioso, poderoso? A gente não destrói ele, a gente não afeta ele, mas a dignidade dele é ofendida. E eu acredito que é como se fosse um Fusca batendo numa limousine, numa Ferrari, num Porsche. Não dá para comparar. Qualquer para-choque que eu encostar, eu já estou endividado para o resto da minha vida, né? Então, quando a gente peca contra Deus, o preço ele é impagável. Se Jesus fosse uma criatura, ele não teria conseguido resolver o nosso problema do pecado. Deus podia mandar uma frota de anjos, podia mandar a gente mesmo morrendo por nós mesmos e ressuscitando de vez após vez. A gente não tem o preço para pagar, é infinito. Aí eu sempre faço isso. Qual que é o único ser do universo que tem um preço infinito para pagar a um Deus infinito, se não o próprio Deus infinito, né? Os teólogos sistemáticos falam sobre isso. Mas isso aí eu entendi sozinho, né? Antes mesmo de ler a teologia sistemática, uma vez eu fiz essa pergunta: por que Deus não mandou um anjo para morrer na cruz? Até que um dia, antes de ler as teologias sistemáticas falando sobre isso, eles concordam, mas eu entendi da parte de Deus isso, que só Jesus poderia ter morrido na cruz, porque só Deus pode pagar o preço da ira de Deus, da própria ira dele contra tudo aquilo que é mal. Então a salvação em Jesus está em jogo. Quando você não entendeu a divindade de Cristo, essa pessoa que não entendeu a divindade provavelmente não entendeu a cruz, provavelmente não entendeu o que é o perdão dos nossos pecados e o tamanho do que Deus fez na cruz aquele dia. Gente, obrigado por esse espaço, mais uma vez, né, Samuel? Tenho aprendido muito contigo, né, lá no grupo, em outros momentos, mas eu ainda tenho desejo, já até falei, né, da gente um dia pegar e fazer uns debates aí, fazer uma dupla aí de debate, debater com esse pessoal aí que pensa essas coisas, e não tanto pelas pessoas com a gente debate, mas os outros que ouvem, que ainda estão com os ouvidos abertos, para aqueles que estão em dúvida, e quem sabe eles encontrarem essa maravilhosa graça, esse Cristo glorioso a quem nós servimos, né? Esse é o meu maior desejo. Amém. Bom, é isso aí. E obrigado, então, pastor. Também te agradeço por você ter vindo, né? E, gente, não deixem de comprar o livro do pastor Luiz Eduardo, tá? Comentário Trinitário, tá? Pastor Luiz Eduardo. Se procurar isso, você vai achar, né? Mas eu vou deixar o link na descrição depois. Legal. Jogar no Google, acho também. Sim. E dá uma força lá pro nosso canal, Teólogos, né? Sim, se inscreva lá no canal, tá? Do pastor, o link já tá aqui na descrição, só clicar lá. Legal. Tá? É isso aí. Até o próximo vídeo. Letra out. Obrigado, professor. Um abraço. Um abraço.